Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Nós não vamos ler o texto todo. Vocês têm o texto aberto aí na sua mão. Vá acompanhando o texto, vá olhando para ele e vá vendo as lições que esse texto pode mostrar a cada um de nós. Vamos juntos, meus irmãos. Diz o texto que Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Naquela mesma cidade onde ele foi convidado para o jantar, morava uma mulher que era considerada uma mulher pecadora. Em algumas versões chamam de mulher de má fama. Em outras versões diz que ela era uma prostituta. De fato, as referências a respeito dela não eram as melhores. Mas ela soube que Jesus estava jantando na casa daquele fariseu, que era certamente um correto cumpridor da lei e uma pessoa de respeitabilidade na comunidade. O que essa mulher então faz aí de acordo com o texto? Ela pegou um frasco de alabastro. Alabastro é um produto precioso, especial. Ela pegou um frasco de alabastro e encheu com perfume. E depois que ela pegou esse frasco e encheu com perfume, ela foi até o local onde esse jantar estava sendo realizado. Não parece que fosse um lugar tão restrito, que ela teve acesso, entrou e colocou-se atrás de Jesus. Mas ela colocou-se numa posição em que ela começou a... Olha só o que o texto diz. Ela ficou aos pés de Jesus por detrás. Ela chorava sobre os pés de Jesus. E ao mesmo tempo que chorava sobre os pés de Jesus, como se lavando-os com suas lágrimas, ela também os enxugava com os seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ao mesmo tempo derramava em seus pés o produto que estava naquele frasco de alabastro. Ela perfumava os pés de Jesus. É muito interessante isso, porque na cultura daquele tempo, onde as pessoas geralmente andavam com sandálias, e elas não tinham estradas asfaltadas, eram estradas poeirentas, e era costume chegar na casa das pessoas e ter a possibilidade de lavar os pés para entrar nas casas. E então isso era um gesto comum, fazer isso. Naquele momento, ela estava então fazendo isso com as suas lágrimas, junto aos pés de Jesus. E também a Bíblia diz que era comum colocar o azeite perfumado sobre a cabeça do visitante, numa unção especial. E ela estava colocando aquele perfume nos pés de Jesus Cristo. E ela beijava os seus pés, ao mesmo tempo que derramava perfume sobre eles. Nesse momento, quando o fariseu viu aquilo, ele pensou no seu coração. Está acompanhando aí no texto, né? Quando o fariseu viu aquilo, ele pensou no seu coração: se este homem, Jesus, fosse profeta, se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher e o quanto ela é pecadora. Olha só, o fariseu no seu coração, ele não falou nada, ele só pensou. Mas ele pensou: se este homem aí que eu convidei para jantar fosse profeta, ele já saberia que essa mulher não devia estar aqui, que essa mulher não devia participar disso, porque ela é uma mulher pecadora, ela é uma mulher de má fama. Então, quando ele diz isso, olha só o que acontece. Jesus, vendo o coração daquele fariseu, olhando para aquilo que estava dentro do fariseu, que embora não tivesse sido dito, Jesus percebeu, conheceu, entendeu. Jesus disse assim: olha, eu vou lhe contar uma história. Vou lhe contar uma história.
Haviam 2 homens. Um devia 500 dinheiros de prata e o outro devia 50 dinheiros de prata a um mesmo credor. E os 2 estavam em dificuldade, não podiam pagar. Então eles foram ao credor e o credor perdoou a dívida do que devia 50 e perdoou a dívida do que devia 500. Então Jesus pergunta para ele: qual você acha que teria mais gratidão? Qual você acha que teria mais razões de agradecer? Qual você acha que teria mais razões de estimar o seu credor? Então o fariseu disse: claro que aquele a quem mais foi perdoada, dívida maior. Deveria ter então uma estima maior, um amor maior, uma gratidão maior, porque a quem muito se perdoou, certamente muito se há de reconhecer. Por isso que a Bíblia não diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, para uma quantidade grande de pecados, uma quantidade superlativa da graça de Deus. Então foi isso que aquele homem respondeu. Então olha só o que Jesus falou. Ele virando-se para a mulher, está aí no seu texto, ele virando-se para a mulher disse ao fariseu, olha só o que ele disse ao fariseu: quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Quando eu entrei na sua casa, você não me deu a água para lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou os meus pés com os seus cabelos. Ele disse o seguinte: quando eu entrei na sua casa, você não me beijou quando eu cheguei. Era o beijo, o ósculo santo, né? Você não me ofereceu o ósculo santo. O ósculo é beijo, o beijo. Porém, olha só, ela não só deixou de beijar os meus pés, desde que eu entrei até esse presente momento. Você não me saudou com o beijo santo, com o ósculo santo. Ela, porém, está aqui, desde que eu cheguei, beijando os meus pés, chorando as suas lágrimas sobre os meus pés, trazendo o seu perfume sobre os meus pés. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Então, quando ele termina isso, Jesus diz assim: por isso eu afirmo perante você, fariseu, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Pois onde pouco se perdoou, pouco se ama. Mas onde muito se perdoa, muito se demonstra o amor, né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vai em paz. Então Jesus olha para a mulher e diz: seus pecados foram perdoados. Mas ela era uma mulher com uma carreta de pecados. Ela era uma prostituta, ela era uma mulher de má fama, era uma opção de coisa. Mas Jesus não se deteve nesse ou naquele pecado, ele disse: seus pecados, tudo que a sua vida possa ter representado até aqui, hoje é o dia de você deixar aos pés do Senhor as suas mazelas. Seus pecados estão perdoados. E depois ele disse: agora você vai em paz. Meus irmãos, esse é o texto, está escrito na sua Bíblia. Que lições você encontra nesse texto para aplicar para a sua vida pessoal? Que lições nós podemos buscar nesse texto para entender o cuidado de Deus com a vida das pessoas? Como é que nós podemos aprender aí alguma coisa interessante? Primeiro de tudo, é nas pequenas coisas do dia a dia que se manifesta o nosso mundo interior. São nas pequenas coisas que nós fazemos, nas pequenas palavras que nós dizemos, nas pequenas atitudes que nós temos. É nisso que cotidianamente nós manifestamos os nossos sentimentos,
as nossas compreensões, as nossas intenções, as nossas motivações, porque foi exatamente naquele momento daquele jantar que aquela mulher manifestou o que estava no seu coração. Não toda a sua vida pecaminosa, mas a sua adoração ao Senhor, a sua submissão ao Senhor, o seu quebrantamento aos pés do Senhor. Tem até um hino bonito no nosso cenário que diz assim: quero estar aos pés da cruz, de onde rica fonte flui, franca e solutar do Calvário monte. Aquela mulher estava ali exatamente aos pés de Jesus, que mais adiante estaria com seus pés cravados na cruz, e muitos dos discípulos estariam como ela, aos pés da cruz, reconhecendo que a cruz era um instrumento de salvação, de transformação pelo sangue ali derramado. Mas olha só que coisa interessante, ali também estava o fariseu. E o que é que o fariseu demonstrava no seu coração? Um tremendo repúdio àquela mulher. Ele questionou até a possibilidade de Jesus estar fazendo com sanidade o que estava fazendo. Será que ele é realmente um profeta? Quando ele aceita receber esta manifestação, então ele estava com a sua cabeça e com o seu coração comprometidos também com a motivação daquele momento. Assim é a vida, são nos pequenos momentos, nos pequenos pensamentos, nos pequenos sentimentos, que nós vamos nos dando conta do que está dentro de nós, do que predomina dentro de nós, se a misericórdia, se a compaixão, se o amor ao pecador, ou se o repúdio, a crítica. Porque às vezes o fariseu faz isso porque ele se sente muito superior àquela pessoa. Mas aquela pessoa não se compara com o fariseu, não está preocupada de se comparar com o fariseu. O fariseu é que se preocupa em comparar-se com ela. Ela só está preocupada em restaurar sua vida aos pés de Jesus. Ela só está preocupada em abrir o seu coração perante Jesus. Então este evento mostra que nos detalhes da vida a gente pode ter uma percepção do que realmente está dentro do nosso coração. Não importa o comportamento da mulher, não importa o comportamento do fariseu, importa o meu comportamento, importa a minha vida diante do Senhor, importa a minha vida ao estar à mesa do Senhor, importa o que motiva o meu coração, o que inspira o meu coração, o que nasce dentro do meu coração. Ah, mas pastor Paulo, eu não sei como avaliar o meu coração, eu não sei como entender o que está dentro do meu coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada penetrante, que vai até o interior da alma, e serve para nos ajudar a discernir as intenções do nosso coração. Então a palavra de Deus é uma palavra de revelação, e esta aqui é uma palavra de revelação. O Espírito de Deus usa para ir lá no fundo do nosso coração e falar como é que você é no seu homem interior, como é que você pensa, como é que você sente, quais são as motivações do seu coração. Então essa situação, essa passagem bíblica nos ajuda a compreender estas coisas. O irmão concorda com isso? Durante um jantar, os detalhes que parecem pequenos podem mudar o rumo das nossas vidas. Era um jantar apenas, não era? Pense num jantar que você participou recentemente. Pense durante o jantar, quantas coisas passam pela sua cabeça? Pense durante o jantar, quantas coisas passam pelo seu coração? Quantos julgamentos você faz durante o jantar? Quantas avaliações você faz durante o jantar, não é assim? Às vezes a pessoa avalia, olha como está o vestido do fulano, da fulana, olha como está aquela situação, olha como está aquilo, olha, e assim nós vamos partindo das aparências, vamos entrando na intimidade e avaliando as pessoas, só que nós não percebemos que o que nós avaliamos na pessoa é parte integrante da nossa própria realidade. Se compartilhamos outras coisas, é porque outras coisas predominam em nossos corações. O que temos que fazer? Olhar o coração, sondar o coração
entender a dinâmica do coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, e ele é muito maldoso, e ele às vezes nos conduz para caminhos difíceis. Por isso que é muito perigoso quando um amigo diz: siga o seu coração. Cuidado, te levar para um sentimento totalmente contrário ao que seria a produção da vida. Tenha cuidado quando você vai seguir o seu coração. Primeira coisa que a Bíblia diz é: entregue o seu coração ao controle do Senhor. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Não deixe que o seu coração fique solto dentro de uma sabedoria animal, terrena e diabólica, que ele pode prejudicar profundamente a sua vida e a vida de outras pessoas ao seu redor. Portanto, discipline o seu coração. Jesus falou com o fariseu: olha, eu vou contar uma parábola para esclarecer o que está dentro do seu coração. O que está dentro do nosso coração? Um pequeno jantar, uma reunião da igreja, um culto. Às vezes o pastor está pregando, mas pode ter uma pessoa lá que está olhando: ah, aquela gravata do pastor não é boa, não é bonita, a voz do pastor é ruim, a banda não tocou bem, o outro nos fez aquilo, e aqui. Daqui a pouco diz assim: rapaz, eu fui para o culto, entrei de um jeito, saí do mesmo jeito, não aconteceu transformação nenhuma em mim. É claro, a transformação não é algo que se impõe, é algo a que a pessoa se submete na liderança do Espírito Santo, na transformação do cuidado de Deus na vida da gente. Então, num jantar, numa reunião, numa conversa, num olhar, em cada coisa do dia a dia da sua vida, perceba como que o seu coração faz a leitura, como que o seu coração entende, como que o seu coração enxerga. Hoje nós estamos falando aqui da beleza da chuva para a nossa cidade. Talvez um turista ia chegar aqui e dizer assim: que droga que tem uma chuva danada e eu não posso viver o momento que eu imaginei que eu viveria. Assim cada pessoa vai lendo a realidade objetiva com as motivações, as formatações do seu coração. Por isso que é importante olhar isso com carinho e colocar diante de Jesus o coração. Jesus falou o que falou daquela mulher porque conhecia o seu íntimo, assim como conhecia o íntimo do fariseu. Jesus olhou para ela e quando ele falou sobre ela, o que ele falou, ele estava falando do que ele conhecia, mas os olhos humanos às vezes não conhecem. Então nós fazemos um julgamento superficial, mas Jesus olha lá dentro e diz: não é assim não, isso é muito diferente do que você imagina. Por isso que nós temos que ter uma sensibilidade, e para não errar, para não fazer coisa errada, para não ter sentimento errado, para não errar, pense tudo de bom que você puder pensar sobre determinada situação. Pense tudo de belo que você puder pensar sobre determinada situação. Pense tudo de criativo que você puder pensar sobre uma situação. E se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa fora do lugar, então pense que você pode ser um intercessor em favor daquela situação. Pense que você pode orar sobre aquela situação. Pense que você pode ajudar a mudar aquela situação com as suas orações sinceras, fervorosas e verdadeiras. Faz sentido para os irmãos? Então é importante, né? Jesus falou o que falou porque ele conhecia o íntimo. Isso significa que Jesus não só conhecia o íntimo do fariseu, ele não só conhecia o íntimo daquela mulher, ele conhece o seu íntimo. Não é possível você esconder-se da presença de Deus. A Bíblia diz que você pode botar a sua cama lá na alvorada, lá no nascer da alvorada ou no final da alvorada, você pode colocar a sua cama lá. O Senhor ali te achará. Você pode colocar no fundo do abismo, o Senhor ali te encontrará. Eu não posso fugir do teu espírito. Então, nossas vidas são como livros abertos diante de Deus. Não adianta que nós façamos a exposição das nossas vidas objetivamente aos nossos circunstantes. Mas é importante que antes saibamos que o Senhor já fez o escrutínio da nossa vida, na intimidade de cada um de nós. Porque Ele nos conhece, Ele conhece a verdade no íntimo, Ele conhece a nossa intimidade. E isso é tão importante para nós que, sabendo disso, a gente vai: puxa,
eu não quero enganar o Senhor, nem preciso e nem posso. Então o que eu posso fazer na presença do Senhor? Eu posso, na presença do Senhor, pedir ao Senhor que exerça uma transformação naquilo que precisa ser transformado, não só no outro, mas em mim, na minha intimidade. Veja só o passo seguinte. Jesus também leu o coração do fariseu e falou com ele a sua realidade. A pessoa que ama Jesus profundamente e verdadeiramente se torna uma referência positiva na comunidade e sempre será lembrada positivamente. A pessoa que ama verdadeiramente ao Senhor, que demonstra verdadeiramente a sua adoração ao Senhor, que é um servo leal, que faz da sua ação de adoração uma ação de reflexão do seu próprio sentimento, da sua emoção, do seu coração, da sua efetiva adoração. Quando você exercita isso verdadeiramente, a Bíblia está dizendo que você vira uma referência. Aquela mulher, para as pessoas, era uma pecadora. Para Jesus, ela passa a ser uma referência de quem o buscou com inteireza de coração, teve seus pecados transformados, sua vida abençoada com a paz, e certamente virou uma referência para o mundo inteiro. E até hoje pode-se falar dela da maneira como nós estamos falando. Porque Jesus a colocou numa posição diferente. Não porque ela fosse pecadora, mas porque ela apresentou diante dele um coração submisso, um coração disposto a ser trabalhado, um coração que já vinha sofrendo as angústias da sua situação, e ao colocar-se aos pés dele chorava provavelmente da emoção de estar ali naquele momento, mas chorava talvez pela sua vida de pecados, chorava pelas suas dificuldades, pelos seus descaminhos, pelas suas frustrações, pelas suas feridas, chorava, mas deixava aos pés da cruz, deixava ali aos pés do Senhor, e ali ela expressava a sua reverência ao Senhor, não é verdade? A pessoa que ama Jesus profundamente, verdadeiramente, se torna uma referência positiva na comunidade. Então, entre nós, quando você vê uma pessoa profundamente espiritual, sensível, uma pessoa sensata, de cuja boca saem palavras de valorização, de respeito, de compreensão extraordinária, tem pessoas que no nosso meio têm esse perfil, e essas pessoas vão se tornando referências, pessoas que se tornam unanimidade, pessoas que vão se tornando um ponto de convergência, e quando queremos referenciar algo bom, logo nos lembramos desta pessoa. Ruim é quando referenciamos algo ruim e logo nos lembramos de determinada pessoa. Então, isso faz com que o nosso comportamento nos qualifique. Por isso, a sugestão deste texto é: aproxime-se do Senhor, como Maria, irmã de Marta, esteja sempre aos pés do Senhor, fale com Ele, adore o Senhor e trabalhe o coração junto com o Senhor, para que dele procedam rios de águas vivas, rios que curam, que transformam, que libertam, que nos ajudam, né? Aquele perfume pode bem simbolizar o culto que sobe como um cheiro suave ao Senhor, não é assim? Os sacrifícios apresentados nos subiam como cheiro suave ao Senhor. Aquele perfume derramado sobre os pés pode simbolizar esse cheiro suave que representa um culto verdadeiro, um culto sincero. Que nós possamos estar na presença de Deus, cultuando com esse sentimento de sinceridade e de verdade. Que o Senhor, ao olhar para o nosso coração, encontre um coração totalmente compatível com seus princípios, seus valores, com o fruto do Espírito. E se há alguma coisa divergente disso dentro do nosso coração, que seja esta oportunidade de fazer uma revisão e substituir as obras da carne pelo fruto do Espírito. Então, aquela mulher fez o que Tiago registrou em sua carta, no capítulo 2, verso 18. Tiago, irmão do Senhor, ao escrever essa carta, ele disse o seguinte: que às vezes há um conflito entre a obra e a fé, entre o comportamento e a crença. E Tiago diz: não há nenhum conflito, você me mostra a sua fé pelas obras
que você faz. Então, o seu comportamento, a sua vida, a sua prática, tudo aquilo que você coloca como uma realização na sua vida, faz declaração sobre a fé que você sustenta. Tiago diz: mostra-me a tua fé pelas tuas obras. E pelas obras, na verdade, o que o Tiago diz? Ele disse que você pode ter uma fé sem obras, que não tem como você demonstrá-la. Mas você pode ter umas obras específicas, objetivas, que demonstram a fé que você tem. Isso foi o que ele disse: eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Aqui está dito, esta mulher mostrou pelas obras dela, pelo que ela fazia, pelo comportamento, pelas atitudes, pelas motivações do coração, ela mostrou a fé, a crença que ela tinha, de que ao fazer aquilo, estava fazendo a coisa certa. Então, vamos avaliar como nossas obras declaram, testemunham a respeito da nossa fé, da nossa crença. Portanto, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, conforme tudo que lhe for designado fazer, porque no final das contas, nós seremos avaliados pela nossa jornada sobre a terra, e a fé que nós sustentamos em nossos corações vão se manifestando nas nossas palavras, nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Que tudo isso nas mãos de Deus se transforme num santuário para a morada de Deus em espírito. Que nossas vidas sejam espaços onde o Senhor trabalha tão poderosamente, que estas vidas manifestam na comunidade comportamentos que engrandeçam, glorifiquem o nome do Senhor e que se torne de alguma maneira referência, para que ao entrarem aqui nossos convidados e amigos sintam que aqui existe um ambiente onde o amor reina, onde a compreensão, o carinho, o afeto, a sinceridade, a verdade, a santidade, a pureza de intenções, a pureza de coração reina, e o Senhor reina sobre tudo isso. Amém, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos colocando as nossas vidas mais uma vez na Tua presença, desta feita para agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado com bênçãos extraordinárias, com bênçãos grandiosas. Ó Deus, nós te agradecemos pelo dia em que chegamos aos teus pés, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas, e lançamos ali sobre o Senhor todo este nosso mundo de pecados, de afastamento, de ruptura, de tristeza, de dor, de cansaço. E naquele dia o Senhor nos abençoou com a bênção da salvação, aceitou o nosso arrependimento, cuidou da nossa alma, nos instruiu nos caminhos, e hoje estamos aqui como crentes, orando, colocando diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez. Ó Deus, não somos também perfeitos, ainda estamos no processo de buscar a santificação das nossas vidas, a plena comunhão com o Senhor, a estatura do varão perfeito. Por isso te pedimos que no meio desta nossa caminhada, sonda os nossos corações, vê se há algum caminho mau, algum caminho ruim, algum caminho que precisa ser revisado, caminho que precisa ser restaurado. Ó Deus, opera em nós essa transformação, dá-nos um sentimento de quebrantamento, um sentimento de confissão, um sentimento de recebimento da Tua cura, da Tua paz, do Teu perdão, da Tua graça. Ó Deus, prepara as nossas vidas para sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Prepara-nos para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Faz que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de agir. E no que erramos, ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos e faze-nos andar novamente nos Teus santos e retos caminhos. Ó Deus, se está aqui entre nós alguém que ainda não experimentou a graça da salvação, toca no seu coração, transforma, Senhor, o coração, a vida, motiva, Senhor, estas pessoas a se arrependerem, a se aproximarem do Senhor, a deixarem aos pés da cruz todos os seus fardos. Dá para estas pessoas a bênção de abrirem suas vidas
para que o Senhor entre como uma força poderosa, transformadora, abençoadora, santificadora. Ó Deus bendito, que a tua graça se manifeste em nós e através de nós. Que esta igreja seja sempre um lugar de bênção, um lugar onde a tua palavra possa ser lida, possa ser compreendida, entendida, possa ser buscada e possa ser instrumento para revelar as intenções dos nossos corações. Que ao revelar os corações possamos ver vidas transformadas, vidas abençoadas, vidas amorosas, vidas que constroem o teu reino. Pois esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e todas as consolações do Espírito Santo desçam sobre nós e conosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém.